Quando é que começamos a viver da forma que Deus deseja que vivamos? Quando é que a integridade começa a fazer parte da nossa vida? Talvez você esteja cansado de estar vivendo uma vida longe da vontade de Deus e queira de verdade, a partir de agora, viver aquilo que Deus planejou para você, que é ser a imagem e semelhança do seu Filho. Como diz Romanos, capítulo 8, versículo 29, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Fala galera, aqui é o Francisco Marques e se você é novo por aqui, nós falamos sobre teologia e vida cristã. Se você curte esse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considere se tornar membro, para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse. A primeira coisa que temos que entender e aceitar é que para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, para vivermos dentro da sua vontade e para vivermos uma vida reta diante de Deus, é que temos que viver a nova vida que temos através da fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, como podemos ver, a velha vida com seus desejos e motivações errados, não é que ela foi melhorada, nem teve acréscimo. Não foi isso que aconteceu. Mas ela acabou, faz parte do passado. Agora o que temos é uma nova vida. Agora essa nova vida que vivemos é a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo vive por meio de nós e em nós. A vida do cristão é uma vida por meio da fé. E uma vida por meio da fé necessariamente implica que você vive em santidade. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, lemos: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A crucificação é símbolo de morte. Isso significa que o velho homem, a velha natureza está morta. Por meio do sacrifício de Cristo, sua velha natureza está morta. Não quero dizer aqui que o pecado deixou de tentar você, pois podemos ver as suas investidas todos os dias para desobedecermos a Deus. Mas é fato que o poder controlador dele não é mais como antes. Os cristãos não podem viver como aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, pois as pessoas que não conhecem a Cristo não foram feitas novas criaturas. Mas para vivermos essa nova vida, temos que colocar Cristo no centro da nossa vida, e é isso que vamos ver agora. Agora, como novas criaturas, nós temos que viver a nossa vida centrada em Cristo e não mais vivermos como aqueles que não conhecem a salvação por meio da fé em Cristo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17, temos a descrição do estilo de vida de pessoas que não conhecem a Cristo. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Para vivermos a nova vida, é necessário não termos mais nenhuma associação com as práticas perversas desse mundo. Pois se tivermos apreço por esse sistema mundano, estamos traindo o nosso Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, lemos: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Esse texto nos mostra que os dois caminhos não têm nada a ver. Não há associação entre os caminhos de Deus e os caminhos desse mundo. Então não tem como viver os dois. Então responda para mim. Você sabe por que você foi salvo? Em Atos capítulo 2, versículo 40, nos dá a resposta. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Então o propósito da nossa salvação é sermos tirados desse lamaçal de pecado. É sermos diferentes do mundo e não comprometidos com ele. A nossa vida agora é para ser voltada à adoração do Senhor Jesus. Mas quando nos comprometemos com o mundo e seguimos os seus passos, nosso relacionamento com o nosso Senhor está totalmente comprometido. É preciso termos um novo jeito de pensar. Temos que deixar para trás a nossa confiança em nossos próprios planos, pensamentos e ideias. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz:
Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente perfeita. É a mente que pode nos conduzir nesse mundo sem desagradar o Senhor. E olha que interessante, nós temos a mente de Cristo. Se você creu em Cristo verdadeiramente, essa mente está em você. Naturalmente você, no momento da sua conversão, adquiriu uma nova visão, um novo jeito de pensar. Então, temos que nos deixar guiar pela mente dele e não a nossa. Nossa vida em Cristo e o nosso relacionamento íntimo com ele nos possibilitará viver em obediência a Deus, pensar e agir como ele a todo momento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10 diz: Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com ele para sempre. Agora que sabemos que nossa vida deve ter Cristo no centro dela, agora vamos ver sobre a necessidade de termos um relacionamento íntimo com ele. Fica aí, pois é isso que vamos ver agora. Com certeza você tem muitas coisas importantes em sua vida. Por exemplo, seu trabalho, seu namoro, seu casamento, sua família, pode ser a faculdade ou suas amizades, pode ser projetos e até seu lazer. Se pararmos para pensar, nós temos muitas demandas e coisas a cultivar, mas nenhuma delas chega perto da importância de se ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, de buscar conhecer Ele da forma correta, rigorosa, caprichosa, esmerada e com interesse. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz: Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Muitas pessoas acham que saber quem Jesus Cristo é o mesmo que conhecê-lo intimamente. Saber que há um Deus nos céus não significa que você anda com ele. Buscar conhecer a Deus da forma correta não é só nosso dever pessoal, mas como também de toda a igreja. Isso é muito importante e que deve ser buscado e exigido na igreja a qual fazemos parte. Tem que fazer parte do dia a dia da igreja buscar o conhecimento do Filho de Deus. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É por isso que Deus dá dons diferentes aos seus filhos, para a igreja ser edificada nesse conhecimento. Infelizmente, conhecer a Cristo de forma zelosa não é algo levado a sério em muitas igrejas. Ao invés de buscar a Cristo como ele é revelado nas Escrituras, elas vivem seguindo um Cristo falso que é uma cópia mal feita do verdadeiro. O relacionamento que o cristão deve desenvolver com seu Senhor é o mesmo que é exemplificado em João capítulo 10, versículo 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não é só saber quem ele é, mas é estar próximo dele, agindo conforme os seus justos mandamentos, indo para onde ele conduzir você, confiando em sua liderança, confiando em seu cuidado e proteção, sendo totalmente submisso e dependente dele. Essa comunhão com Cristo nos proporciona poder para podermos vencer todos os dias o pecado que tenta nos controlar. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte. O fato de Deus ter ressuscitado Jesus Cristo nos mostra quão grande é o seu poder. Se Deus tem poder para ressuscitar ele, então tem poder que nos capacita a vencer o pecado em nossas vidas, pois por nossas próprias forças é impossível vencer ele. A comunhão com Cristo nos dá poder para podermos vencer o sofrimento em nossas vidas, pois Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e sabe o que é que nós passamos e se compadece de nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, lemos: Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então o que devemos ver é se estamos buscando viver uma vida íntegra diante de Deus. E esse é o tema do próximo ponto. A nova vida é marcada por deixar o orgulho de lado. Então devemos nos despir do velho homem como se fosse uma roupa velha. Chega de rejeitar a Deus como as pessoas que não são salvas fazem. O Evangelho é um chamado a deixarmos essa roupa velha, suja e feia para trás e agora vivermos por meio do arrependimento pelo pecado e nos voltarmos a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, lemos: Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Mas não basta apenas tirar a roupa velha.
é preciso nos revestirmos do novo homem, que não é obra da religião nem da vontade do homem, mas esse novo homem é inteiramente criado segundo a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24 diz: Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Essa nova criatura, esse viver o novo homem, é prova de que o Evangelho transforma, de que dá dignidade e honra ao homem que foram roubados pelo pecado, pois o Evangelho por meio do Espírito dá ao homem um novo jeito de pensar e agir. Uma coisa acontecerá à medida que você arranca o mundo do seu coração e passa a confiar mais em Cristo. É que Ele cada vez mais será maior para você. Você criará raízes profundas no amor e será capaz de amar a Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Você será um cristão forte. Em Efésios capítulo 3, versículo 17 diz: Então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Busque conhecer a Deus verdadeiramente de forma zelosa. E não viva na loucura emocional que é enfatizada em tantas igrejas por aí. Não conheça Ele só de ouvir falar, mas o conheça intimamente. Como disse Jó, assim deve ser você. Em Jó capítulo 42, versículo 5 diz: Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Todos nós precisamos buscar conhecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. E isso não é um luxo, mas é uma necessidade em nossas vidas para sermos mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Lembrando que aqueles que buscam ter um relacionamento com o Senhor jamais ficarão sem respostas. Como diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Como precisamos conhecer o Senhor? Busquemos conhecê-lo e Ele nos responderá. Me conta aí o que você achou desse vídeo. Você tem buscado viver uma vida íntegra? Como está teu relacionamento com o Senhor Jesus? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com um amigo e me segue lá no Instagram em Francisco Marques OFC. A referência do livro que foi usado aqui no vídeo está aqui na descrição. Aqui na tela tem 2 outros vídeos, escolhe um deles e eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.